Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente. Alô, amigos da CBN e da TMTV, estamos juntos em mais um pequeno expediente especial. Nossa convidada de hoje é professora. Primeiro ela formou-se em comunicação pela Universidade Federal de Juiz de Fora, depois fez mestrado, doutorado, foi para Syracuse, nos Estados Unidos, e depois foi para Liverpool. Ela é professora da Universidade de Liverpool. E a nossa colega jornalista Patrícia Rossini. Patrícia, muito obrigado por você estar aqui conosco. Conversamos da última vez pelo WhatsApp, você estava lá em Liverpool, eu e o Renato. Né, Renatinho? Um abraço para você, Renato. Bom dia, seja bem-vindo, Patrícia. Segue aí, PC. Bom, Paty, a nossa conversa foi de redes sociais, que é a sua especialidade, e a gente quer continuar aquela nossa conversa de 4 meses atrás. Maio, PC. Foi em maio. Por aí, né? Eu fiz esse dever de casa antes, lembrei, foi em maio. Maio, né? A gente bateu um papo sobre, mas já teve alguns desdobramentos depois. Tem 7 meses, então. Vamos puxar esse fio. Bom, as eleições de 2020 agora vão renovar câmaras municipais e prefeituras. A extensão das redes sociais é a mesma para uma eleição geral, para presidente, para congresso, assembleias e governos estaduais, Patrícia? Obrigado pela sua presença aqui. Paulo César, Renato, boa tarde, obrigada pelo convite, é um prazer estar aqui com vocês, onde eu comecei como estagiária, muitos anos atrás. É difícil dizer qual é a extensão das redes sociais, no sentido de efeitos em voto, né, e efeitos eleitorais mensuráveis, porque isso a gente tem hoje muita dificuldade de mensurar, porque a gente não tem condições de obter dados. O que me preocupa um pouco mais em relação a eleições municipais, comparado, por exemplo, a eleições nacionais, é que o protagonismo de plataformas como o WhatsApp torna-se muito mais central do que de plataformas como o Facebook ou o Twitter e etc. Porque você está preocupado com questões da sua cidade, do seu bairro, e o protagonismo destes grupos da escola, dos pais, do condomínio, né, das pessoas com quem você convive no dia a dia, isso é mais próximo de você do que numa eleição nacional. Então, eu imagino, e vai ser a primeira eleição que a gente vai ver muito forte, né, o uso de redes sociais aqui no Brasil em eleições municipais, mas eu imagino que nós vamos ver bastante uso de grupos de WhatsApp, listas de transmissão no WhatsApp, para tentar justamente mobilizar essas redes sociais que já existem offline, então o grupo dos seus amigos, o grupo da escola, o grupo da universidade, etc., no sentido eleitoral. O que pode também significar que as brigas, né, os conflitos e tudo aquilo que aconteceu na eleição do ano passado pode acabar sendo também um pouco mais problemático aí para as pessoas, né? Porque a gente vai estar discutindo coisas muito mais próximas ao nosso dia a dia, muito mais próximas à nossa vivência, do que, em geral, é uma eleição nacional, né? Geralmente o viés ideológico pesa menos nas eleições municipais. Né? Era um ponto disso que eu queria perguntar. Eu acho que a ferramenta da rede social é muito importante numa eleição municipal, até para você denunciar situações vivenciadas em cada bairro, em cada rua, em cada comunidade. Mas eu acho também que corre um risco de nacionalizar a discussão. Enfim, você buscar ferramentas extra-cidade, fora da cidade, para tentar pautar uma discussão e alimentar essa polarização que a gente vivencia hoje. Você não acha que a gente corre esse risco de fato, Patrícia? Eu não sei quem são os candidatos, né, que já se configuram para a próxima eleição. A gente tem alguns pré-candidatos aí, tanto é que eu e o Renato já estamos entrevistando alguns deles. Por exemplo, já conversamos com o Wilson da Resato, que é pré-candidato, já conversamos com o Renato Loures, que é pré-pré-candidato, porque ele ainda depende de filiação, já conversamos com o prefeito Antônio Almas, que este é claramente candidato, e devemos conversar em breve com a deputada Margarida Salomão. Mas o PT, de repente, pode tirar um coelho da cartola e buscar um plano B, a gente não sabe. Então, em termos de cenários, assim, de pessoas, a gente não tem ainda muito claro. É possível que, com a polarização nacional que nós temos hoje, né, e depois das eleições do ano passado, é possível que esse discurso mais polarizado nacional chegue, sim, às eleições municipais, no sentido de que os candidatos vão buscar ou se associar ou se afastar, por exemplo, dessas lideranças nacionais. Eu imagino que agora,
Por exemplo, o PT estaria muito interessado em Lula vir a Juiz de Fora, né? E trazer essa eleição, os personagens nacionais que polarizam muito mais a eleição do que os locais, né, para as eleições. Eu acho que no cenário que nós temos hoje, nacional, de polarização, isso é bastante possível, imagino que bastante provável. Agora, Patrícia, a gente pode até voltar na questão municipal, porque ela é o tema que vai ser bastante utilizado o ano que vem, mas eu queria aproveitar a sua experiência agora na Europa para tentar nos ajudar a entender alguns fenômenos. Por exemplo, nos Estados Unidos já houve uma corrente conservadora que elegeu Donald Trump, que está, aliás, enfrentando um impeachment, mas o Senado não vai deixar passar. Só que lá na Inglaterra, onde você mora, na Grã-Bretanha, você mora em Liverpool, o Boris Johnson, que é um conservador, deu um baile nos trabalhistas. Ou seja, tudo indica que os trabalhistas também votaram no Boris Johnson, não sei se em torno do Brexit, ou se alguma outra agenda que influenciou o voto dele. Qual que é a leitura que você está fazendo, e vocês da pesquisa estão fazendo, sobre esse movimento conservador que está acontecendo pelo mundo afora? No caso específico da Inglaterra, o grande problema do Partido Trabalhista foi uma falta de uma posição bastante clara em relação ao Brexit. O Jeremy Corbyn não é exatamente um candidato contra o Brexit, ele não é um grande fã da Europa. Ele é bem controverso, por sinal, né? Bastante controverso. E ele nunca tomou, isso desde as eleições de 2017, uma posição muito marcada, nem contra nem a favor, muito em cima do muro. E a gente teve uma dinâmica que, no fim, acabou sendo um tiro do pé, né, dos liberais democratas, de dizer que eles são o partido que não quer o Brexit, eles são o partido da Europa, e o que eles gostariam de fazer era revogar o artigo 50, né, portanto, cancelando o Brexit de uma forma bastante, que foi visto como bastante autoritária e antidemocrática, né, ignorando o resultado do referendo, enquanto o Partido Trabalhista tinha uma história de que eles buscariam um novo acordo, e esse novo acordo passaria por um novo referendo. E numa eleição que as pessoas estavam absolutamente de saco cheio desse assunto, que já vem se arrastando pelo ano inteiro, e com prorrogação e prorrogação e prorrogação, foi uma posição bastante errada. Foi uma posição que perdeu perdeu o cinturão do norte, né, o cinturão trabalhista no norte. A região de Liverpool ainda é muito trabalhista, é um dos poucos polos que eles mantiveram durante essas eleições, mas a falta de postura no assunto mais importante dessas eleições talvez tenha sido o que levou o Partido Trabalhista a perder suas bases mesmo. Eles queriam discutir questões locais, o que obviamente é muito importante, e a saúde pública, e as escolas, e a educação, mas eles optaram por uma estratégia que eu achei bastante errada, de fazer muitas propostas, bastante... algumas importantes, outras que as pessoas falavam, pra quê? Do tipo, banda larga pra todo mundo, mas e a saúde, né? Propostas muito pouco palatáveis pro eleitorado, e isso aliado a uma posição do Brexit tão firme quanto prego em Angu, né? Deixou o Jeremy Corbyn numa péssima posição. O que vocês estão esperando agora com o Johnson, agora com esse anabolizado pelas urnas? O Brexit vai sair, mas vocês, agora sim, quem vive na Inglaterra, qual que é a expectativa de vocês em relação à relação com a Europa, claro, mas questão de custo de vida, economia, todos esses dados que serão colocados à mesa. É bom lembrar que a Libra ela tem um valor de compra e venda muito maior do que o euro, mas mesmo assim haverá dificuldades nessa negociação. Sim, a maior preocupação hoje é qual é a relação futura que se garante de comercialização com a Europa, porque hoje a União Europeia é o maior mercado do próprio Reino Unido, né, para onde o Reino Unido exporta o que ele tem a exportar, que não é, né, como uma ilha não é exatamente muita coisa, mas, por exemplo, ovelhas, né, carne, etc. E é um mercado que está bastante preocupado com qual será essa relação futura. Isso tudo é muito pouco claro ainda, né? E o plano do Brexit do Boris Johnson ainda não foi exatamente explicado. Ele tem questões controversas, como, por exemplo, a situação da Irlanda do Norte, colocar uma fronteira de fato, né, no mar irlandês, né, separando as duas Irlandas do Reino Unido de uma forma mais formal e de fato, deixando a Irlanda do Norte dentro do mercado da União Europeia, né?
Ele vai enfrentar agora, e já está enfrentando, né? Porque o partido escocês, Partido Nacional Escocês, teve uma vitória esmagadora, né, na Escócia. Ele vai enfrentar pedidos para um segundo referendo de independência, porque a Escócia, bem como o País de Gales, não votaram pelo Brexit e não querem o Brexit, né? E então ele enfrenta muita pressão doméstica, tanto dos aliados, praticamente de todo mundo fora a própria Inglaterra, né? Na Irlanda do Norte, eles se consideram traídos. São pessoas, mesmo as pessoas que queriam o Brexit consideram traídos, porque agora, de fato, eles têm uma fronteira justamente entre eles e o reino. Não entre eles e a própria Irlanda, que não poderia ter mesmo, né? Por uma questão histórica das guerras civis. Mas o Boris Johnson, embora tenha obtido uma maioria, ele está muito isolado em relação aos outros partidos. Ao partido escocês, aos partidos da Irlanda do Norte. E eu acho que o maior desafio dele vai ser vender esse discurso de união do reino, né, dentro desse contexto. Porque você tem todos os outros países do reino bastante infelizes, né, com a vitória dele. Eu queria saber, Patrícia, se você vê alguma singularidade nessa movimentação das placas geopolíticas, digamos assim. Porque em 16, na eleição do Trump, houve muita, no processo eleitoral como todo, houve muita disseminação de fake news. Isso também ocorre em 18 nas eleições brasileiras. Tanto o presidente americano Donald Trump quanto o presidente brasileiro Jair Bolsonaro, ele ganham fazendo um bom uso das redes sociais. Um bom ou mau uso, enfim, um uso continuado. Enfim, um uso que para ele foi positivo. E eles atuam assim também em seus mandatos. Isso também aconteceu nessa eleição parlamentar na Inglaterra, isso também acontece na Europa. Isso é um fenômeno global? E se tem alguma origem específica? Seria a eleição de Donald Trump? Você diz esse uso mais de ataque das redes sociais, usar as redes sociais de uma forma mais agressiva, exatamente. Uma forma mais direta. Isso contribui para o fenômeno global da característica dos políticos que a gente está vendo se eleger em grandes centros como o Brasil, os Estados Unidos e na própria Inglaterra? Eu gosto muito de pensar que o que a gente vê, por exemplo, a polarização e a própria disseminação de notícias falsas não são causas, né? Eles são sintomas. Eles são sintomas de um problema muito maior e mais extenso, que no Brasil eu diria que começou talvez na Jornada de Junho de 2013, que é a erosão da confiança nas instituições. Nas instituições, desde as políticas, ou seja, uma visão generalizada de que a classe política não presta, não se importa com a gente, não quer saber do povo, né? Uma desconexão muito grande, né? E também das instituições, por exemplo, intermediárias da verdade, né? A própria imprensa, que deixa de ser vista como o vetor, né, intermediário da verdade, porque as pessoas se sentem, de certa maneira, e aí sim, em virtude das redes sociais e dessa impressão que você pode sempre chegar do outro lado da história, muito empoderadas para descobrir a verdade elas mesmas. Então, essa situação de descrença que você tem nas instituições, não só políticas, também democráticas, também na imprensa, acaba gerando essa ideia para a população de que tudo tem um outro lado e se eu buscar direitinho eu vou achar um lado que tem exatamente a ver com aquilo que eu já penso mesmo, né? Que é o raciocínio motivado, que a gente chama na psicologia política. Então, o fato de que você tem grande circulação de notícias falsas, ou o fato de que você tem a eleição de líderes que têm um discurso mais populista, anti-establishment, né? Anti a política normal, anti a política institucionalizada, o que no Brasil é até um pouco estranho, de um candidato que passou tanto tempo, né, dentro da política. Esse sim é um discurso que reflete um fenômeno um fenômeno anterior, que é esse fenômeno da erosão da confiança nas instituições, não só, né, políticas, mas também na imprensa. Então você questiona o fact-checking, você questiona a notícia, você questiona tudo, porque você sempre acha que no fundo, todo mundo tem interesses que você não sabe, porque você não confia em absolutamente ninguém. Uma coisa é o uso, como a população busca se entender nesse processo. Outra coisa é quando um agente político, um candidato, usa isso de má fé. De fato, ele sabe dessa falhabilidade no entendimento social e usa isso para angariar votos. Como equacionar isso? A gente tem hoje no Congresso uma discussão de uma CPMI de fake news que, para mim, repete os mesmos modelos.
As exposições até agora me parecem muito mais pirotécnicas. A fala do youtuber Alan dos Santos, da deputada Joyce Hasselman, enfim, parece mais pirotécnica do que na busca de fato por uma solução. Você acha que isso vai resultar em uma solução e a solução passa por uma nova legislação? Ou por novas legislações, no caso? Eu acho que a solução, uma das soluções para um dos problemas, passa por legislação. Qual solução para qual problema? Quando a gente fala de por que são as redes sociais... Informações falsas sempre existiram, né? Mas por que agora com as redes sociais elas estão por todas as partes? Porque é muito mais fácil compartilhar, as coisas navegam muito rapidamente e, ao mesmo tempo, não há nenhuma transparência nem responsabilização das próprias empresas sobre o conteúdo que ali circula, né? Então, para resolver o problema da difusão de notícias falsas e até mesmo o problema da responsabilização das plataformas pelo conteúdo que ali circula, é sim com legislação. Agora, o problema maior, que é a confiança nas instituições, um pouco mais difícil de resolver. O que eu acho que só para voltar no ponto de que o discurso, às vezes, né, que você chamou de má fé, de líderes políticos, ele está justamente tentando aumentar essa desconfiança, né? O Donald Trump o tempo todo diz que qualquer coisa que qualquer um da imprensa fala, o New York Times é fake news, a CNN é fake news, todo mundo... se valendo desse rasgo no tecido social para se aproveitar. Exatamente, para criar essa ideia de que tudo que você vê mediado pela imprensa, isso não é só lá, né? Aqui também está acontecendo, tudo que a imprensa fala é distorcido e a única pessoa de quem você vai ouvir a informação real sou eu, né? O que também faz com que essas pessoas, o próprio Boris Johnson, lá no Reino Unido, essas pessoas não se importem em participar de debates, as pessoas não achem que tem que prestar, né, muita satisfação e prefiram, por exemplo, falar por meios de redes sociais diretamente com os eleitores, ao invés de ter que ouvir, por exemplo, o jornalista perguntando alguma coisa que eles gostariam de não responder. Mas, Patrícia, a academia, como é que ela está acompanhando toda essa inflexão? O que a gente percebe também que aquele velho modelo de política, essa própria representatividade, ele está passando por um grande desafio. Como existe nas empresas, existe uma compliance de controle, como é que as pessoas devem agir. Na política isso ainda não existe de uma forma muito clara. Vocês percebem, pelo discurso de Erdogan, de Boris Johnson, de Trump, de Bolsonaro, que eles estão forjando uma nova política, um novo modelo de ação das estruturas de poder em relação à sociedade? Não, eu acho que o que essas lideranças têm mostrado, da forma como elas desafiam as próprias instituições que são, em tese, responsáveis por fiscalizá-los, né, e regulá-los, é o profundo desrespeito e erosão dessas instituições, a forma como elas funcionam. Ou seja, não é que o sistema como nós temos não seja capaz de dar conta destes fenômenos. Então, aquela democracia representativa, ela não está em xeque hoje? Ela está em crise. Mas essa crise parte, de certa maneira, dessa questão de que se você não acredita que a classe política é capaz de resolver os seus problemas, como acreditar na classe política? Como acreditar nas instituições? Ou como acreditar, assim mesmo, que as eleições fazem algum sentido ou que votar tem algum valor? Né? A desconexão entre os anseios e desejos da população e o que a classe política faz e discute é tão grande que a crise de representação ela se baseia nessa ruptura, né? Que você nem nos partidos trabalhistas, nem nos partidos mais tradicionais, nos partidos convencionais, você não consegue ver aquela pessoa que você fala, se eu votar nesse cara, que eu voto nele a vida inteira, ou no Partido Trabalhista, que eu voto nele a vida inteira, no caso do norte da Inglaterra agora, eu voto nele na vida inteira, nada mudou. Então eu vou dar uma chance para esse outro que tá falando que vai fazer tudo diferente daquilo que tá aí. Eu não sei o que é que ele vai fazer, mas se for diferente tá bom, né? Porque eu não gosto do que tá aí. Saiu um Datafolha hoje dizendo que 45% da população não leva mais fé nos políticos. Isso é grave, né? Isso achei é muito até grave. Que foi tá achando bastante, pouco? 55 ter fé nos políticos foi bastante. Eu acho que o restante está assim. Não é bem assim também, não. O fato é que a instância política está sob avaliação com um olhar muito mais acurado hoje. Mas isso se deve, né, de certa maneira, eu acho, não é a falha não é a falha de como o sistema se organiza, é a falha de como o sistema funciona. Ou
seja, o fato de você ter 3 poderes que são separados e que, em tese, possuem os deveres de fiscalizar uns aos outros, e quando a população vê que isso de fato não funciona, isso traz essa erosão da confiança, né? Quem confia hoje no Congresso para regular o presidente? Pois é, o velho Montesquieu, que pensou no check and balance lá atrás, deve estar revirando no túmulo diante desse cenário aí. Patrícia, infelizmente, olha só como é que passa tempo rápido, né? Passou rápido mesmo. Sempre que o papo é bom é assim, né? Pois é, né, Renato? Boa. Vamos esperar a Patrícia voltar ao Brasil. Não, agora nós temos o WhatsApp, a gente pode conversar com ela tranquilamente pelas redes sociais. Muito obrigado pela sua presença ao vivo aqui, inclusive para a televisão, não é? Valeu a pena. Você continua nos ensinando muito sobre esse novo mundo aí. Muito obrigada, Paulo César, Renato, um prazer estar aqui com vocês. Renatinho, sábado você tá junto comigo torcendo pro Flamengo. Eu não sei contra quem, mas de repente pode ser o Liverpool, pode ser o Monterrey, enfim. Não sei pra quem eu vou torcer. Mas você vai torcer pro Brasil, pro Flamengo, né? Eu vou torcer pra um bom partido, um bom jogo, que é o que eu gosto de ver. Tá parecendo político. Gastar energia com torcida eu só faço pelo meu Corinthians. Tá vendo? Vou torcer para um bom jogo. Isso é coisa de político, tá vendo? Torcer para um bom jogo. Bem, gente, muito obrigado pela participação de vocês. Valeu a pena. Conversamos com a Patrícia Rossini e voltaremos no próximo programa. Um abraço a todos. Ribeiro e Arrabal Negócios Imobiliários, 3228-7000. Unimed, cuidar de você. Esse é o plano. Interconstrutora, transformando vidas. Agora somos o Nixon. Vencer com a gente.